Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 221, Reino da Rota, quarto da pousada, isso foi incrível. Para onde vamos agora? Yellow perguntou inocentemente enquanto brincava contente. Amarelo, o que você está fazendo aqui? Bem, estou visitando meus pais. Pais? Austin pensou enquanto estreitava os olhos para Yellow. Então, onde estamos exatamente? Yellow começou a suar com a pergunta da amiga enquanto seus olhos se moviam de um lugar para outro antes de se fixarem na pequena estátua de vidro do Pikachu. E estamos no arquipélago laranja. Vendo o rosto estoico de Austin, Yellow ergueu as mãos em polegares. Enquanto isso, Austin beliscou a ponte das sobrancelhas antes de suspirar. Ela é muito ruim em mentir. Região de Canto, cidade de Celadon, Green deu um grande sorriso enquanto se sentava em um galho de árvore, seu Jigglypuff ao lado dela enquanto ela bebia refrigerante. Isso acerta o ponto. Ela disse com um suspiro satisfeito. Tem sido algumas semanas difíceis para ela, desde que conheceu aquele garoto com o Pikachu na SS Anne e após o ataque da equipe Rocket. Ela quase foi capturada pelas autoridades quando começaram a procurar as identidades de todos. Agradeça-me o que os amigos de Ash puderam atestar por ela. Só de pensar nisso a fez franzir a testa, mas havia um pequeno sorriso escondido dentro dela. Ela se lembrou de como conheceu e de como seu orgulho de ladrão foi prejudicado ao ser roubada por alguém que não era ladrão. Ela sabia que ele não era um ladrão porque, embora ela tenha perdido 1000 Pokédolars na transação, ele pagou pelos itens falsos, mas ela não estava acostumada a ser roubada. Apenas ter uma foto de um lendário vale milhões, mas uma foto de um Johto lendário encanto? Impagável. Ela o vendeu por 7 milhões de dólares para um pesquisador conhecido como Bill. Suponho que devo agradecer a você, Ash, mas você me apalpou, então acho que estamos empatados, disse Green, lembrando-se dele com um sorriso caloroso enquanto Jiggly olhava para ela. Isso tornará meu objetivo mais fácil. Sopro? Jiggly perguntou fazendo Green olhar para baixo. Oh, não é nada, Jiggly, apenas pensando em voz alta. Green descartou a preocupação com um sorriso. Jiggly não parecia muito convencido antes de Green olhar para outro idiota esperando para ser roubado. Fazendo um plano rápido de como fazer isso, Green se preparou enviando outro Pokémon. Hora do show, cantiga. Reino da Rota, uma torrente de estrelas cadentes galopava pelo céu estrelado, corpos celestes entrelaçados numa dança efêmera. Austin junto com Pikachu nas costas de Pidgeot fizeram o possível para marcar isso em suas memórias. No entanto, tal beleza idílica era demais para suas mentes ou olhos registrarem completamente, pois eles só podiam contemplar o espetáculo diante deles boquiabertos, e sem conseguir colocar palavras sobre a sedutora e encantadora chuva de meteoros. Alter sorriu com nostalgia por trás de Austin ao se lembrar de todas as vezes que viu uma dança tão linda no céu durante as viagens de Ethan Ainsworth. Clefable segurou Muna em suas mãos enquanto eles flutuavam com a ajuda da gravidade ao lado de seu treinador que segurava o dispositivo de cristal escuro. Envolvidos pela energia do tipo escuro, Austin e os outros ficaram praticamente invisíveis enquanto voavam durante a noite em direção ao local sagrado do Reino de Rota. Muitos acreditavam que a Árvore da Vida ou Árvore do Começo era uma antiga planta pré-histórica, mas é uma formação rochosa que parece ser uma árvore gigantesca. A Árvore do Começo ou Árvore da Vida é um organismo vivo feito de cristais que possuem uma conexão simbiótica com o meu que vive dentro dela. A Árvore do Começo forma um ecossistema imaculado de muitos tipos de Pokémon antigos considerados extintos. Possui uma espécie de sistema circulatório que distribui nutrientes aos cristais por todo o corpo. Ele também possui um complexo sistema de anticorpos que assume a forma de Pokémon fósseis que atacam humanos e máquinas dentro dele, bem como guardiões na forma de titãs lendários. Austin ordenou que Pidgeot pousasse na colina enquanto a névoa ao redor se abria revelando um ambiente de cair o queixo. Cristais azuis decoravam a terra com uma beleza difícil de descrever em palavras. Austin engoliu em seco quando seu coração começou a bater cada vez mais rápido. Ele estava verdadeiramente na Árvore do Começo. Ting! Austin jogou fora todas as suas Pokébolas enquanto todos apareciam em um flash de luz. Muitos olharam maravilhados para o ambiente divino ao seu redor. Tosse! A tosse de Austin tirou todos do torpor quando começaram a usar movimentos de Power Up. Austin sabia que os titãs lendários protegiam este lugar e se ele quiser colocar as mãos na flor do tempo terá que enfrentá-los. No ar, Mel franziu a testa enquanto olhava para Austin e seu Pokémon, cuja aura começou a mudar quando todos começaram a usar movimentos de Power Up. Essa mudança na aura foi sentida por todos em toda a Árvore do Começo. Abaixo da terra, as feras jaziam adormecidas. Selada séculos antes, esta manifestação de pedra, gelo e aço aquietou-se diante das marés da história e da tecnologia. Os titãs não sofreram erosão, entretanto. Seu mestre criador não permitiu falhas em um design tão invejável. Mas, separado do uso e da finalidade, ficava nesta cavidade deserta. No início, horas se passaram. Depois dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos. Essas feras absorveram o silêncio eterno, cercadas pela escuridão, esperando o momento de cumprir seu dever. Vnum dundum vondum, VRRM 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 rondum. Austin ouviu 3 gritos distintos à distância enquanto seu cabelo se arrepiava com medo das feras se aproximando dele. Era um medo instintivo do perigo que se aproximava deles, mesmo depois de todos usarem para aumentar os movimentos até que não pudessem mais executá-los. Isso não encheu Austin de muita confiança à medida que os titãs lendários se aproximavam cada vez mais.
Mesmo que ele não pudesse sentir a aura, a sensação de perigo que sentiu instintivamente foi uma indicação clara da chegada de um trio de Pokémon lendários. Parágrafo: Omake Venomoth é tipicamente um Pokémon solitário, encontrando-se com outros de sua espécie apenas brevemente para acasalar ou quando atraídos pelos postes de luz. Mas quando uma cidade ou floresta está prestes a pegar fogo, mesmo antes da fumaça subir, o enxame de Venomoth descerá sobre a área e esperará pelo incêndio. Esta não é, como comumente se acredita, uma forma de suicídio em massa. Venomoth é fraco ao fogo, e alguns dos mais descuidados são queimados até ficarem crocantes, mas a razão pela qual fazem isso é muito mais comum na natureza: eles precisam comer. Muitos pequenos insetos são expulsos de casas e árvores pelas chamas, e são eles que constituem a maior parte da dieta de um Venomoth. Para eles, uma fogueira é um banquete. Tragicamente, essa atração pelas chamas tem desvantagens que matam ainda mais Venomoth do que o próprio fogo. Acreditando que eles sejam a causa do incêndio e não apenas um necrófago, a superstição rotulou este Pokémon de inimigo. Quando uma floresta queima, eles estão seguros, mas quando uma cidade queima, mais Venomoth são mortos por treinadores e Pokémons treinados do que pelo próprio fogo. Capítulo 222. O quarto no Palácio Cameron que os dois viajantes sinonianos receberam para sua estadia era bastante espaçoso, especialmente em comparação com algumas das pousadas em que se hospedaram durante a viagem de Sinnoh. 2 quartos grandes, uma área de estar central, uma pequena área de cozinha caso desejem preparar a comida entre os horários regulares de alimentação do castelo e uma vista que deixou pelo menos um dos viajantes sem fôlego. Seu companheiro de viagem e professor Lucian cuidava dos preparativos para as próximas negociações com Rota, o que deixou seu jovem companheiro e pupilo, o atual herdeiro do trono da Casa Real de Berlitz, Platinum, foi deixada à própria sorte até a Elite for devolvida. A adolescente sinoniana de cabelo azul estava na varanda do quarto que conectava a área de estar ao lado de seu Pokémon, apenas olhando para as incríveis florestas e montanhas de Rota. Isso me lembra a vista do Monte Corona com vista para a Floresta Eterna, em West Sinnoh, ela pensou consigo mesma com um sorriso suave. Seu olhar se fixou na enorme árvore que se projetava do topo da montanha irregular ao longe. Acho que nosso guia a chamou de Árvore da Vida. Supostamente, apesar da aparência de uma árvore gigante, era uma formação rochosa única, e se as lendas fossem verdadeiras, lar de vários Pokémon raros e poderosos. Os olhos de Platino se arregalaram quando todo o chão começou a tremer com um terremoto. O que está acontecendo? Platino perguntou enquanto Ponyta a salvava de se machucar. Platino ergueu os olhos e viu algo que a deixou sem palavras. Uma nuvem gigante em forma de cogumelo se formou bem ao lado da Árvore da Vida. Apenas o que está acontecendo? O lendário Titã de Gelo, Aço e Rocha sempre esteve completamente consciente do calor em qualquer forma. Naturalmente, eles reconheceram a gota de calor que percorreu o terreno da Árvore do Começo, antes de se estabelecer em uma certa colina. Eles esperaram lá, quase pacientemente, enquanto ele liberava muitos Pokémons cujas auras mudavam e se tornavam muito mais fortes e caóticas. Regis sentiu o perigo vindo desses Pokémons e por isso se posicionou junto com os outros titãs para proteger a Árvore do Começo. Alguns minutos atrás no Castelo Cameron. Tudo bem, nos encontraremos depois do jantar para discutir sua proposta. Até então, os Guardiões da Aura devem estar prontos para se encontrar com você. Rainha Rin terminou com um aceno educado de cabeça. Excelente, estou ansioso por esta noite, Alteza, respondeu um homem de aparência elegante vestindo camisa e calças vermelhas escuras, com um colete preto bem cortado por cima da camisa. Um par de óculos e botas sinonianas resistentes completavam seu traje, dando-lhe a aparência da nobreza da região de Sinnoh. Seu cabelo roxo era cortado na altura dos ombros e caía em ondas ao redor do pescoço. Ao seu lado estava um Pokémon amarelo e marrom em forma humanoide com aparência esquelética, bigode grande, cabeça grande e uma colher em cada mão. Lucian e seus Alakazam, os gênios táticos de Sinnoh. Enquanto Rota era famosa por seus Guardiões da Aura, guerreiros incomparáveis capazes de exercer as habilidades da Aura, Sinnoh era famoso por seus táticos e treinadores capazes de usar estratégias avançadas em batalhas individuais ou guerras massivas. Capazes de ter sucesso com Pokémon mais fracos usando armadilhas e combinações inteligentes, os Pokémon Tacticians eram oponentes perigosos. E Lucian era bem conhecido até mesmo em Rota, sua reputação como mestre tático precedeu. Enquanto ele e seu companheiro se curvavam e se preparavam para partir, a Rainha Rin falou: sinta-se à vontade para explorar o palácio durante a sua estadia aqui. Os jardins são particularmente relaxantes nesta época do ano. Respondendo com um sorriso gracioso, Lucian e Alakazam agradeceram novamente por sua hospitalidade antes de voltarem para seu quarto. Você está assumindo que esses Guardiões da Aura nos ajudarão em nosso pedido. E se eles recusarem? Alakazam perguntou telepaticamente ao amigo enquanto pairava ao lado dele no corredor. Suspirando, Lucian respondeu: não importa. A Casa Berlitz está lentamente perdendo sua influência na Terra de Sinnoh e precisamos nos aliar ao Reino de Rota ou a Liga Pokémon se tornará cada vez mais ousada ao influenciar as decisões do Casa Real. Especialmente agora com aquela pirralha Cynthia como campeã. E se isso levar a uma guerra civil, então a Casa de Berlitz estará acabada, ele concluiu em particular para si mesmo, pois sabia que a influência da Liga Pokémon estava se sobrepondo às influências das famílias nobres. Em questão de alguns anos a Liga Pokémon irá tornar-se a superpotência dominante do mundo. Suspirando novamente e esfregando a cabeça, ele e Alakazam chegaram ao corredor onde ficava sua suíte. E conforme ele se aproximava da referida suíte, ele começou a ouvir sons de alguma coisa. Provavelmente cavaleiros treinando ou cozinheiro reclamando de alguma coisa, pensou consigo mesmo, descartando o assunto. De repente os olhos de Alakazam
Alakazam brilharam enquanto ele erguia uma barreira psíquica ao redor dele e de seu treinador. Os olhos de Lucian se arregalaram quando ele olhou para cima para ver a nuvem gigante em forma de cogumelo perto da árvore da vida. Alakazam. As colheres de Alakazam brilhavam com energia psíquica enquanto a dupla era teletransportada para a sala da rainha, que estava cheia de cavaleiros. O Pokémon rosnou para Lucian, mas Riley foi rápido em detê-los. Sua Majestade. Sim, eu conheço Sir Lucian. Alguém se atreveu a atacar a árvore da vida. Acabamos de enviar os cavaleiros imediatamente. Um dos ministros gritou porque muitos deles tinham o mesmo ponto de vista. A árvore da vida é o lugar sagrado do reino da Rota. Isso devemos fazer. Sir Riley, reúna seus melhores homens e leve-os para a árvore da vida. Sir Arthur, leve seus homens para proteger o povo. Sim, Sua Majestade. Os cavaleiros gritaram quando Lucian se aproximou para dizer: Sua Majestade, se não for um problema para você, gostaria de oferecer meus serviços na apreensão dos criminosos. Muitas pessoas na sala olharam para Lucian. Como ousa algum estranho pedir para visitar a Terra Santa? Seus serviços serão apreciados, Sir Lucian. As pessoas presentes ficaram chocadas com as decisões da rainha, mas ninguém se atreveu a objetar. Vamos, disse Riley a Lucian, que assentiu enquanto os olhos de Alakazam brilhavam com energia psíquica antes de desaparecerem em um flash de luz. Parágrafo MAC. Embora agora seja muito mais conhecido como Arca de Stump, o passatempo de bater na cabeça de Diglett tem uma história muito mais longa. Diglett é um Pokémon notavelmente rápido, propenso a emergir suas cabeças e baixá-las em um ritmo extremamente rápido. Por causa disso, as crianças, desde os tempos antigos, usam bastões longos para acertá-los à medida que emergem, como um teste de seus reflexos, competindo entre si para ver quem conseguia acertar mais em um determinado período de tempo, normalmente jogando até que todos os Diglett fossem nocauteados. A habilidade Arena Trap possuída por este Pokémon fez com que o muitas vezes aterrorizado ou ferido Diglett involuntariamente os forçasse a ficar até que um deles fosse nocauteado. Logo após sua invenção, Pokébolas foram adicionadas às pontas dos martelos, e o jogo Vacar Diglett tornou-se um método popular e perigoso para jovens perto da caverna Diglett capturarem um Pokémon inicial. O Diglett frequentemente revidava. À medida que o mundo entrou numa era menos difícil, o jogo começou a desaparecer. Pokébolas presas a marretas continuaram a ser uma forma comum de capturar Diglett selvagem, mas o teste de reflexos contra uma horda inteira estava praticamente extinto. A introdução da espuma e da borracha encanto viu um breve renascimento da sorte do jogo, mas a era moderna também viu um declínio populacional na área à medida que as pessoas se mudavam dos arredores da caverna para as cidades de Viridian e Vermilion, junto com uma quantidade maior de opções de entretenimento. Na verdade, o jogo Diglett quase desapareceu completamente de novo, até que um velho inventor empreendedor, nostálgico por um jogo de infância perdido, o transformou em um sucesso de fliperama tão popular quanto o pinball Pokémon. Hoje Diglett novamente deve temer ser espancado, já que legiões de frequentadores de fliperama se aventuraram em sua caverna para experimentar o jogo real. Capítulo 223. Árvore da Vida. Boom! Uma gigantesca nuvem de poeira cobriu a terra com um véu enquanto algo vermelho saía da nuvem de poeira. No caminho do projétil vermelho, estava um grande Pokémon parecido com um golem feito de pedras marrons e laranja e tinha um padrão de 7 pontos laranja em sua face que lembra uma letra maiúscula, H. Possui braços longos com ombros salientes e mãos em forma de taco sem dedos. Há uma linha de espinhos rochosos alaranjados descendo por suas costas e suas pernas são curtas em comparação com seu corpo. Scizor estendeu sua garra para um soco de bala. Em resposta, Regirock levantou o braço que brilhava com uma luz laranja. O Bullet Punch de Scizor encontrou-se com o movimento superpoder de Regirock. Boom! O som de uma explosão ecoou pela terra enquanto o solo sob os pés de Scizor foi reduzido a uma cratera. Mesmo depois de usar a dança da espada mais de 20 vezes, Scizor mal conseguiu igualar o poder do Titã lendário, cujos pontos amarelos brilhavam. Os olhos de Scizor mostraram a dor que estava sentindo enquanto rachaduras se formavam em sua armadura metálica. Se Scizor estivesse sozinho, ele teria sido morto pelo Titã lendário, mas felizmente ele não estava sozinho. O corpo de Scizor brilhava com uma aura verde enquanto ele usava toda a energia que tinha em seu corpo caótico para usar o Tarn e Bullet Punch ao mesmo tempo. O som de um tiro ecoou pela terra enquanto Regirock era empurrado para trás enquanto Scizor voltava para sua Pokébola. Os pontos amarelos de Regirock piscaram logo antes do raio solar de Bulbasaur engolfá-lo. Uma poeira cobriu a área em que Regirock estava logo antes das ondas de Vartortle chegarem. RWRR, Charmeleon rosnou quando seu corpo explodiu em uma aura carmesim. A energia psíquica envolveu sua mente enquanto Moon ajudava Charmeleon a não perder a cabeça devido à caótica energia draconica. Charmeleon usou Dragon Rush em conjunto com o traje enquanto a energia draconica em torno de seu corpo se transformava em uma gigante cabeça de dragão carmesim. Charmeleon correu em direção ao grande Pokémon do tipo aço lendário, cujo corpo era esférico e cinza, enquanto o meio de seu rosto parecia estar exposto pois mostrava pele preta e era cercado por metal em relevo. A metade inferior do Registel tem formato de disco e 2 pernas cilíndricas sem dedos. Seu rosto é composto por 7 pontos vermelhos em formação hexagonal e possui braços pretos com 3 dedos cada conectados à metade superior por hemisfério cinza. As costas das mãos têm 3 triângulos vermelhos apontando para longe dos dedos. Registel junta os braços e cria uma bola prateada de energia enquanto o Titã de Aço dispara o canhão flash em direção ao dragão que se aproxima. Em resposta, Butterfree, que foi alimentado por 20 Quiver Dances, e Shedinja, que foi alimentado por 20 Sword Dances, dispararam um feixe branco de energia no Registel. O raio solar combinado de Shedinja e Butterfree foi suficiente para parar o Flash Cannon de Registel
Registel enquanto o dragão ultrajado de Charmeleon, Rush, engolfava Registel. A poeira baixou rapidamente revelando Charmeleon usando o rosto de Registel como plataforma. Charmeleon sorriu para Registel antes de dizer: "O que foi aquilo que meu humano gosta de dizer? Até o infinito e além." As pernas de Charmeleon incharam enquanto ele usava toda a sua força para se lançar no ar, fazendo com que Registel tombasse. Assustador! Fear olhou para Registel enquanto arranhava o ar à sua frente, revelando um portal azul brilhante. Movimento de espelho vadia. Fearo gritou quando um canhão de flash disparou do portal Mirror Move. Butterfree e Charmeleon suaram com a alegria de Fearo enquanto ele amaldiçoava o titã lendário, enquanto Shed Ninja olhava ameaçadoramente para frente, o que fez Butterfree recuar um pouco. Pessoal, estabeleçam o plano B, e a voz de Austin chamada telepaticamente via Muna. Rachadura. Boom, o terreno outrora rochoso se transformou em um deserto congelado quando Pikachu explodiu um gigantesco feixe de gelo. Pica-pica. Nuvens negras com relâmpagos brancos envolveram o corpo de Pikachu como a armadura enquanto ele perfurava a nevasca de Regice com um Volt Tackle. O tempestuoso Volt Tackle de Pikachu tinha um alvo que era um grande Pokémon azul composto de gelo sólido da Antártida. Seu corpo era composto por formas angulares semelhantes a cristais e sua face tinha um padrão em comum que consiste em 7 pontos amarelos em formação de mais. Tinha 4 pontas nas costas e suas 2 pernas são cúnicas e equilibra todo o corpo nas pontas. Existem 3 dedos em cada um dos seus braços pentagonais. O titã flutuante de gelo levantou o braço enquanto reunia energia em um orbe amarelo-laranja. De repente, de cima de Regice, um Crabbe flutuante disparou com um jato aquático. O jato aquático de Crabbe foi engolfado pela energia gravitacional de Clefable, que se manteve no ar ao lado de Muna e Austin, que tinham uma expressão sombria nos olhos. A condição de Scizor fez com que o coração de Austin doesse por ter feito seu amigo passar por tanta dor. O hiperraio de Regice foi interrompido pelo jato aquático de Crabbe que estava prestes a atingir o corpo de Regice, mas em uma fração de segundo. Regice interrompeu seu hiperraio enquanto levantava o braço antes de disparar um raio de gelo que parecia uma nevasca em termos de aparência. O jato aquático de Crabbe começou a congelar quando o jato aquático gelado de Crabbe atingiu Regice, que parou todo o jato aquático que era pura força bruta. O queixo de Austin caiu ao ver Regice segurando todo o pilar de gelo do Aquajet com um braço enquanto o outro atirava Blizzard em Pikachu. Boom! Uma faixa branca começou a difratar do jato aquático de gelo enquanto pedaços de gelo explodiam, revelando o corpo de Crabbe evoluindo para um Pokémon maior com uma concha forte cobrindo a parte externa de seu corpo, apresentando uma metade superior vermelha e uma metade inferior bronzeada clara. Sua metade superior era encimada por 6 pontas altas e finas que lembram uma coroa. Seus braços bronzeados também estão conectados à parte superior do corpo. Sua metade inferior funciona como mandíbula com 6 presas sobrepostas à parte superior do corpo. Suas 2 presas externas são muito maiores que as 4 internas e têm aproximadamente metade da altura do corpo inteiro de Kingler. Seus quadris se projetam visivelmente da parte inferior do corpo e se conectam às 4 pernas longas e finas. Cada perna tem um único pé em forma de garra. As principais características de Kingler são suas pinças laranja. O braço esquerdo de Kingler brilhou branco. Assim como Regice estava prestes a parar o braço do martelo de Kingler, Pidgeot disparou uma asa aérea em Regice, atingindo-o em seu rosto. O braço de martelo de Kingler empurrou o titã lendário de gelo ainda mais para baixo enquanto o Storm Volt Tackle de Pikachu o engolfava. Parágrafo MAC. Alguns dizem que 4 Donphan no topo de uma torterra são os pilares sobre os quais o mundo repousa. Na realidade, são os Dugtrio os que mais reivindicam este título. Há muito se acredita que Dugtrio, assim como Diglett, sejam roedores, com base em sua pequena altura, rostos e garras, estas últimas reveladas apenas para certos ataques. Às vezes parecem desafiar as leis da física. Mesmo quando lançados em ambientes fechados ou no ar, eles se materializam no chão, com uma pequena cabeça saindo da superfície. Os filósofos antigos especularam sobre o que havia abaixo da superfície, mas a escavação só encontrou hostilidade feroz e terremotos, portanto tal informação não pôde ser confirmada. Avanços geológicos recentes revelaram que Dugtrio é um Pokémon tão enorme que supera Vailord, cujo corpo arredondado em forma de pilar atinge o manto da Terra. E aqueles vistos acima da superfície são uma pequena fração do total da espécie. Eles são tão comuns a metros abaixo da superfície quanto o Rattata em terra ou Zubat em cavernas. É apenas a sua largura estreita que evita terremotos massivos sempre que um deles é capturado. Quando muitos são capturados, ocorrem terremotos e quando irritado ou em batalha, Dugtrio costuma criar seu pequeno terremoto, normalmente fraco demais para derrubar edifícios. Juntos, eles frequentemente usaram esse tamanho enorme e causador de terremotos como arma. Cidades que cavaram muito descuidadamente e profundamente em busca de riquezas minerais, sem qualquer preocupação com pokémons ou danos ambientais. Muitas vezes se viram enterradas no mesmo solo que procuraram cavar, presas para sempre pelo pecado de irritar o Dugtrio. Capítulo 224. No ar, Austin olhou gravemente para sua equipe enquanto eles lutavam contra os titãs lendários. Mesmo depois de usar tantos movimentos de Power Up, eles mal conseguiam enfrentar os titãs. O que fez Austin se perguntar se esses titãs eram tão poderosos, então quão poderosos eram os pokémons lendários mais perigosos. Balançando a cabeça para fora de seus pensamentos, Austin perguntou, quanto tempo mais vai levar para Alter? Ela diz que está indo o mais rápido possível. Diga a ela para se apressar ou estaremos todos debaixo de terra. Desculpe, estou preocupado com todos. Eu entendo, mas você tem que ser paciente. Inspire, expire. Oh não, há algo errado, Muna.
Posso sentir que algumas pessoas estão vindo em nossa direção. Bem merda. Diga a Clefable e Pidgeot para se prepararem. Uma mensagem telepática de Austin foi transmitida a Pidgeot e Clefable, que imediatamente agiram. O corpo de Clefable brilhou rosa enquanto ele se encolhia, minimizando enquanto Pidgeot soltava um chamado estrondoso que alertava a todos. Alter, encontrei. Muna gritou telepaticamente enquanto Austin assentia com um sorriso gigante no rosto. Os olhos de Muna brilharam com uma aura verde quando a pedra segurada na mão de Austin começou a distorcer antes que a troca de itens de movimento de Muna teletransportasse a posição dos dois objetos. Austin engoliu em seco enquanto olhava para a flor cristalina rosa azulada em forma de casulo em suas mãos. A flor do tempo. Clefable e Muna olharam para a flor do tempo com interesse, mas rapidamente rejeitaram esse interesse quando Austin colocou a flor em sua mochila. Bulbasaur, Vartortran e os outros retornaram rapidamente para suas pokébolas enquanto Pikachu pulou nas costas de Pidgeot. Butterfree usou batom pés enquanto transferia todo o seu poder para Clefable. Clefable bate repetidamente em seu estômago com as mãos enquanto ondulações brancas são criadas a cada golpe, maximizando seu poder de ataque em troca de metade de sua saúde. Os olhos de Clefable brilharam com uma aura psíquica enquanto ele liberava o poder armazenado nos titãs lendários que estavam carregando o Hiperbeam. O hiperraio dos titãs lendários colidiu contra a onda de energia psíquica que causou a formação de um orbe branco no meio do céu que explodiu em um flash de luz que cobriu todo o céu em um tom laranja. Saindo da árvore dos começos com um estrondo sônico estava Austin nas costas de Pidgeot com a gravidade de Clefable mantendo todos seguros. Austin olhou para o bolso enquanto esfregava a cabeça do Clefable minimizado. Não teria conseguido sem você, amigo? Olhando para fora das muralhas do castelo Cameron, a rainha Rin e a princesa Helene engasgaram ao ver o lindo céu noturno coberto por um tom laranja. O povo de Rota olhou para o céu noturno. Alguns consideraram isso como um sinal da aproximação do apocalipse. Alguns consideraram isso como um sinal dos deuses e alguns até consideraram que era o sinal do nascimento de um novo guardião da aura. Mas uma coisa era certa, o povo da Rota estava confuso. Bum, bum, algo rápido, extremamente rápido moveu-se pelo céu de Rota enquanto os ventos sopravam por toda a cidade. O som estrondoso fez com que muitas pessoas se escondessem de medo, enquanto muitas fugiam de medo. Os guardiões seniores da aura do castelo Cameron estavam em alerta máximo e perceberam algo voando em direção a eles em alta velocidade. As altas torres do castelo Cameron foram destruídas por crescentes de ar enquanto todos eram alertados para o lado norte do castelo. E Castelo Cameron, Vossa Majestade e Princesa Helene, por favor, retirem-se para a sala segura. Os guardiões da aura cuidarão da situação imediatamente. Um dos cavaleiros mais velhos gritou ao sentir a aura de um Pidgeot. Foi rápido, extremamente rápido. Enquanto alguns dos guardas e servos escoltavam a rainha e a princesa para fora da sala. Alguém vá buscar a princesa Sinoniana. Ela está no grande corredor, Princesa Helene ordenou enquanto alguns guardas se curvavam e corriam para fora da sala. Demorou alguns minutos para os guardas chegarem ao grande corredor, mas o que encontraram os chocou profundamente. Um buraco gigante foi aberto na parede enquanto a princesa Sinoniana foi deixada inconsciente ao lado de um Ponyta. Isso não pode ser! Um dos guardas gritou enquanto apontava para cima para a pintura gigante do guardião da grande aura Aron. Todos sabiam que sob a pintura estava o cajado do guardião da aura, que agora havia desaparecido como se tivesse desaparecido no ar. Castelo Cameron, lado norte. O ancião guardião da aura chegou ao lado norte enquanto olhava para centenas de Pokémon se contorcendo no chão ao lado de seus homens. A aura está comigo. O ancião guardião da aura estendeu seus sentidos de aura para encontrar a localização do agressor, mas não encontrou ninguém. O agressor que atacou o lado norte havia desaparecido. Qual foi o propósito dele para esse ataque? A árvore do começo no ar, Lucian e Alakazam franziram a testa enquanto examinavam o local. Você encontrou alguma coisa? Lucian perguntou ao seu iniciante. Não muito, mas uma coisa é certa, quem veio a este lugar certamente sabe como encobrir seus rastros. Você não consegue rastrear o Pokémon que liberou sua abundante quantidade de energia psíquica? Não é possível, Lucian. A trilha psíquica é interrompida imediatamente após alguns metros de distância. Isso não deveria ser impossível? Deveria ser impossível, mas de alguma forma alguém fez exatamente isso. Riley e sua equipe ampliaram seus sentidos de aura para cobrir a terra ao seu redor. Quando eles vieram para cá, tudo o que encontraram foi um campo de batalha cheio de trincheiras, gelo e chamas. A terra foi mudada para sempre pelo breve conflito que aconteceu. Sir Riley, deveríamos deixar aquele estranho entrar em sua terra sagrada? Você ouviu as ordens da rainha. Agora não é hora de pensar em outra coisa senão descobrir quem se atreveu a destruir esta terra sagrada. Riley gritou enquanto estendia sua aura, sentindo mais e mais apenas para chamar a atenção de alguma coisa. Riley se viu na presença dos titãs lendários, cuja aura majestosa distorcia imagens na mente de Riley enquanto ele se encontrava em 3 lugares ao mesmo tempo. Uma tempestade de areia gigante com Regirock saindo dela. Uma tempestade de neve gigante com Regice flutuando nela. Um gigantesco templo de aço com Registel em suas portas. Para esses titãs lendários, Riley nada mais era do que um inseto que não representava muito perigo para a árvore da vida. Enquanto isso, Riley curvou-se para os titãs com medo. Parágrafo MAC. Quando Mewtwo e o seu ataque ao Payday foram descobertos, provocou uma onda de especulação tão grande que ameaçou colapsar a economia mundial. A ideia de que um Pokémon, mesmo um raro, pudesse produzir moedas idênticas às cunhadas pelos governos a partir de prata e ouro extraídos com grandes custos foi suficiente para desencadear um período de poupanças perdidas, compras desesperadas e inflação maciça.
Interesses empresariais ricos e governos lutaram pelo habitat de Mewtwo, buscando um Pokémon que valesse mais do que seu peso em ouro. Eles estavam lutando por nada. O dia do pagamento de fato produz dinheiro, mas é uma quantia pequena, e não uma quantia mundial. Mewtwo é um Pokémon que exige muita manutenção e tem grande apetite. Mas se esse fosse o único problema, o ouro de Mewtwo ainda seria um empreendimento lucrativo, equivalente ao cultivo de Miltank. Aqueles que tentaram esse empreendimento logo encontraram um problema muito mais grave, a cleptomania. Mewtwo produz moedas, mas também é atraído por elas. Sabe-se que objetos brilhantes e redondos os atraem a quilômetros de distância para que possam roubar e aumentar seu tesouro. Poucos desses esconderijos foram encontrados pelos treinadores, e eles normalmente roubam muito mais do que criam, tanto de seus treinadores quanto de seus vizinhos. A maioria dos agricultores de Mewtwo faliu, enquanto alguns aprenderam a manter seus pokémons na coleira e a observar suas patas dianteiras, e a esconder seu próprio dinheiro para garantir. Essas lições foram transmitidas a todos os treinadores do Mewtwo hoje, e a maioria dos que as utilizam pode empatar com base na renda de batalha que proporcionam. Mas a própria ideia de investir no Mewtwo continua sendo sinônimo de tolice autodestrutiva até hoje. Capítulo 225. Reino da Rota. Nas profundezas das montanhas que cercam a cidade de Rota, uma caverna estava sendo fortemente protegida por um grupo de Pokémon. Fora da caverna, Clefable curou Scizor com um movimento Life Del enquanto Pikachu engasgava com o cheiro do creme curativo que Austin havia esfregado nas feridas de Scizor. Fearu zombou de Scizor, para o qual o Pokémon Pinça olhou de volta. Pidgeot bateu na cabeça de Fearu com sua asa. Fearu olhou para Pidgeot antes de gritar com raiva. Medo. Bulbasaur estendeu suas vinhas para separar a dupla de aves. Enquanto Charmeleon e Kingler olhavam fixamente para Voltorb e ninjas que estavam realizando uma competição de dança. Shedinja flutuou assustadoramente enquanto olhava fixamente para as montanhas. Ignorando as brincadeiras entre seus pokémons, Austin olhou para o cajado que tinha aproximadamente 2/3 de sua altura. Consistia em uma haste de madeira, uma série de anéis de aço preto, um circular que se expandia a partir da haste e uma grande meia esfera que conectado ao redor do topo do primeiro anel, semelhante a um equador. No centro havia um grande cristal da árvore da vida, habilmente cortado em um rhombicoboctaedro de 26 lados. Completando o design estava um par de grandes pesos em forma de lágrima onde os dois anéis se conectavam, lembrando os apêndices da cabeça de Lucario. Assim que Austin agarrou o bastão, a pequena caverna em que estavam começou a brilhar em azul brilhante. Todos correram em direção ao treinador ao verem a equipe tremendo violentamente. A luz era tão ofuscantemente branca que queimava seus olhos. Austin afastou a equipe deles, embora tivesse certeza de que não iria explodir. Sua paranoia quando se tratava da segurança de seus Pokémon expulsou a parte lógica da mente de Austin. Fugir. Austin gritou distraidamente. Eu vou parar você. E então explodiu, mas não da maneira que Austin esperava. Ele foi jogado para trás quando Scizor foi rápido para pegá-lo, enquanto um raio de energia saía da ponta do bastão. Ele se fundiu em forma vertical de Canidae quase erroneamente humanoide, exceto pelas orelhas e cauda. Então, com um piscar de olhos, a luz branca desapareceu, deixando um Pokémon de pelo preto e azul ajoelhado na frente de todos eles. Ele se levantou com os olhos ainda bem fechados. Senhor Around. Ele girou no local, sua voz ecoando de forma surpreendente nas mentes de todos os presentes. Austin se perguntou como ele girava. Tinha que ser cego, embora tivesse certeza de que Lucario não era cego nos filmes. Austin recuou um pouco, especialmente porque não gostou de como o ar parecia tremer ao redor das patas de Lucario. Eu encontrei você. Espere. Austin gritou, apenas rolando para fora do caminho antes que o Pokémon o atacasse. O chão abaixo rachou quando Scizor bloqueou o ataque de Lucario. Lutando contra a dor, Scizor lançou um pouco para trás Lucario que parecia ficar mais furioso com a intervenção. Seus capangas não vão me impedir. Ecoou mais palavras incorpóreas. Você não vai ganhar isso, Sararon. Você amoleceu em sua complacência. Vou acabar com sua traição. Eu vou acabar com você. Gulp, desculpe por isso antecipadamente. Austin disse enquanto estalava os dedos antes que uma nuvem gigante de produtos químicos fosse liberada por Bulbasaur e Butterfree. Lucario ignorou a guerra química enquanto avançava em direção a Austin. Shedinja. Grito. Lucario pulou um pouco ao ouvir o grito antes de ver Shedinja, que simplesmente olhou para ele. Mova-se ou você vai se machucar. Lucario latiu e perguntou, apontando para trás por onde eles vieram. Shedinja simplesmente olhou para ele. Você acha que pode sobreviver? Lucario perguntou, adivinhando agora ao sentir que todos aqueles Pokémon anteriores e Sararon estavam parados ali. Por quê? Enquanto isso, Shedinja simplesmente olhou para Lucario. Está tudo certo? Lucario se perguntou enquanto olhava para Shedinja antes de avançar. Lidarei com você mais tarde, depois de lidar com Aron. De repente, Lucario sentiu uma sensação de vertigem ao tropeçar um pouco. A eletricidade foi descarregada do pelo de Lucario enquanto ele cambaleava para trás. As sombras atrás de Lucario dispararam na forma de gavinhas negras etéreas que mantinham Lucario no lugar, ao lado de forças psíquicas e gravitacionais que mantinham o Pokémon de aura no lugar. Ao ver Lucario rosnar, Alter apenas sorriu. Lucario decidiu que não gostou daquele sorriso quando Alter enfiou uma mordaça, BDSM, no focinho de Lucario. Austin saiu da nuvem de produtos químicos letais com a gravidade de Clefable protegendo a todos. Austin olhou para Lucario inexpressivamente antes de olhar para Alter.
Nunca confie em um homem que sabe dançar. As palavras de Austin confundiram Alter e os outros que estavam discutindo algo entre si. O que vocês são? Pidgeot e garotas conversando? Estávamos nos perguntando como você sabe de tudo isso. As palavras telepáticas de Muna fizeram Austin parar e pensar enquanto todos esperavam curiosamente pela resposta enquanto Lucario olhava para Austin como se ele tivesse matado alguém próximo a ele. Acabei de ler muitos livros. Austin e seu Pokémon se entreolharam. Cada um dos Pokémon de Austin olhou para ele como se ele tivesse contado a maior mentira na cara deles. O quê? Eu leio às vezes. Quando? Quando eu tenho tempo livre. Quando? Eu não acabei de dizer quando tenho tempo livre? Sério, quando? Ok, vamos continuar essa conversa depois de cuidarmos do Lucario. Pica. Todos gritaram de acordo quando se viraram para Lucario, que ainda o encarava. Alter, você pode tirar essa mordaça da boca do Lucario? Quek. Rosnado. Assim que a mordaça foi removida, Lucario rosnou de fúria, mas Alter apenas jogou a mordaça em sua cabeça. Bem, poderíamos ter nos conhecido em circunstâncias melhores, mas vamos deixar isso claro. Eu não sou Sararon. Fui convocado descuidadamente de minha equipe por Sararon. Um momento de fraqueza, talvez. Para onde ele fugiu? Diga-me rapidamente e não o incomodarei mais. Sararon está morto, disse Austin enquanto se ajoelhava. Ele pronunciou as palavras sem qualquer indício de prazer, mas também sem piedade. Apenas frios e vazios, então não havia como contestá-los. Ele morreu há séculos, protegendo o reino da Grande Guerra. Se alguém convocou você, fui eu. Os olhos de Lucario se estreitaram. Isso não é possível. Nada é impossível. A própria palavra diz, eu sou possível. Austin disse enquanto tirava a flor do tempo. Apertem os cintos. Vai ser uma noite turbulenta. Parágrafo Mac. Os ancestrais dos persas eram feras enormes com longos dentes de sabre, aparentados com Raikou e Mew. Eles não eram pokémons do tipo normal, mas médios cujo poder emanava de uma enorme joia vermelha em suas testas e podiam disparar raios de seus bigodes gigantes. Como a maior parte da megafauna do mundo Pokémon, uma mistura de mudanças climáticas e caça excessiva os eliminou, e apenas seus descendentes menores e mais fracos estão vivos hoje. As joias persas modernas são geralmente uma parte vestigial do corpo, semelhante ao cóccix de um humano ou as asas de um Empoleon. No entanto, existe um atavismo limitado encontrado nos persas ao longo dos tempos. Eles não recuperam suas antigas presas ou tamanho, mas aprendem ataques elétricos sem treinamento especial e poderosos ataques psíquicos que fazem com que suas joias cresçam em um tom carmesim profundo. Eles também são ventrílocos experientes, capazes de mover suas bocas para telepatia a ponto de praticamente todos os treinadores confundirem isso com a fala humana. Existem apenas 2 persas atávicos e psíquicos confirmados como vivos hoje. Este não é um número invulgarmente baixo, esses persas são extremamente raros. Um deles é mantido como animal de estimação por Sabrina de Saffron City, e acredita-se que o outro esteja em posse da equipe Rocket. Capítulo 226. Mudança de ponto de vista. Reino de Rota. Castelo de Cameron. Localizada na parte de trás do castelo, situada entre 2 edifícios grossos e vigiada pelas muitas torres do castelo, havia uma grande arena aberta com assentos localizados ao seu redor. A finalidade original desta área era um ponto de encontro dos habitantes da cidade e da realeza que residia no castelo. Era aqui que as decisões variavam desde pequenas coisas cotidianas, como expandir um pouco mais uma estrada, até eventos históricos importantes, como se um determinado rei ou rainha era digno de seu título e posição. Esta área aberta era agora um campo de batalha Pokémon, usado na competição anual do festival Guardião da Aura do Reino. No entanto, ainda mantinha o camarote do monarca, de onde a atual realeza assistia aos procedimentos. No entanto, mesmo com todas as suas semelhanças com uma cidade e castelo medievais comuns, havia uma coisa que diferenciava esta cidade de todas as outras: os cristais. Espalhadas por toda a cidade e acompanhando o castelo, havia grandes formações de cristal azul que brilhavam ao sol, transformando a cidade de bela e magnífica de tirar o fôlego. Esses cristais eram uma das características mais conhecidas da cidade e atraíam muitos turistas para admirar sua beleza. Finalmente, nas traseiras do castelo, mesmo à saída dos aposentos reais e da sala do trono, havia uma varanda que dava uma bela vista do terreno a norte, na direção oposta à cidade. A varanda tinha algumas estruturas de cristal espalhadas de um lado. Nesta varanda estava uma bela jovem usando um vestido rosa claro que contrastava perfeitamente com seu lindo cabelo dourado e a coroa que ali repousava, enquanto ela olhava a bela paisagem que cercava o castelo. Ela permanecia com uma graça impecável e parecia exalar não apenas uma aura calmante, mas uma aura de controle completo e autoridade inquestionável que mostrava um senso de maturidade muito além de sua idade. Ela olhou de volta para a cama, onde viu Riley inconsciente. Depois de ir para a Árvore da Vida, ele esteve na presença dos grandes guardiões que deixaram a cabeça dos guardiões da Aura em coma. Todo o castelo foi tomado por uma sensação de ansiedade enquanto se perguntavam se o agressor tinha outros planos para o Reino de Rota. A princesa Helene suspirou preocupada com a saúde da mãe e da amiga. Enquanto isso, na Árvore da Vida, a rainha e um grupo de guardiões da Aura realizavam um ritual para apaziguar a raiva dos guardiões da Árvore da Vida. Olhando para o ritual inútil que os humanos criaram, Mew saltou nas nuvens no céu. Parando repentinamente, Mew começou a abrir uma carta que havia encontrado na Árvore da Vida deixada pelo Assombrador do Escolhido. Nas montanhas, todos observaram uma parte oculta da história ganhar vida bem na frente deles, cortesia de uma flor do tempo. O cenário do núcleo da árvore era quase completamente o mesmo do presente, e sentado bem ao lado de Austin estava alguém que se parecia muito com ele. Ele era completamente idêntico, exceto pelas roupas e pelos olhos que eram azuis, em forte contraste com o castanho profundo de Austin. Suas luvas estavam no chão ao lado dele.
Sir Aron, Lucario respirou enquanto olhava para seu mentor. Sir Aron não ouviu, porém, pois era apenas uma lembrança. Em vez disso, ele olhou para longe, seus olhos azuis brilhando enquanto ele se sentava, imerso em pensamentos. Seu transe foi interrompido quando um arco de relâmpago atravessou seu corpo, trazendo consigo um grunhido de dor. Ele voltou seu olhar para a parede e começou a falar. Lucario, me perdoe. Mestre Lucario, agora sentado no chão como Austin e Sir Aron, respondeu com sua telepatia, embora aquele que ele mais queria não pudesse ouvi-lo. Sir Aron então continuou. Por favor, entenda, eu tive que selar você dentro do cajado. Eu sabia que se não o fizesse você me seguiria até aqui e sofreria o mesmo destino. Eu só queria que você pudesse saber a verdadeira história. Lucario, com lágrimas nos olhos, respondeu mais uma vez. Eu entendo. Um dia você será libertado em um momento mais pacífico. Sir Aron sorriu. Como será? Eu me pergunto se. Ele foi interrompido por outro raio passando por ele. Depois de um momento, ele se recuperou e continuou. Eu não me arrependo. Minha jornada foi boa. Servi uma linda rainha e você e eu compartilhamos muitas aventuras. Ele se recostou e suspirou com um sorriso feliz e contente no rosto, apesar da quantidade de dor que devia estar passando. Essas memórias estarão sempre comigo. Mestre, se você pudesse me ouvir, quero lhe dizer o quanto você significa para mim. Lucario começou a tremer. Tal era a extensão de sua tristeza. Lucario, adeus. A cabeça do Pokémon Aura se ergueu e seus olhos se arregalaram. Mas Sir Aron continuou. Você era mais para mim do que apenas meu aluno. Você era meu amigo mais próximo. Eu sinto mesmo. As lágrimas continuaram bem. Mas antes de ir, tem um último conselho, um pedido final, mesmo que você nunca o ouça. Qualquer coisa. O olhar do cavaleiro Cameron ficou mais focado. Não desista só porque eu não estou mais lá. Continue, e viva sua vida ao máximo. Continue seu trabalho, como um guardião da aura, e ajude outros necessitados. Existem poucos guardiões da aura no mundo, então continue seu trabalho, mas também tente descobrir mais com o potencial da aura e treine-os. Faça sua parte no mundo e divirta-se. Então, Sir Aron sorriu alegremente. Então pode ser, um dia, nos veremos novamente. Uma única lágrima escorreu pelo rosto de Sir Aron e ele fechou os olhos uma última vez. Espero que sim, meu amigo. E com aquele adeus final, a visão proporcionada pela flor do tempo terminou, deixando Lucario com as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Aron, meu amigo, adeus. Austin e todos olharam para o Lucario chorando em silêncio enquanto davam tempo ao Pokémon da Aura para processar o que tinha ouvido. Poucos minutos depois, Clefable sorriu e deu um tapinha nas costas de Lucario enquanto ele curava o Pokémon de Aura que olhava para Austin. Parece que tem um pedido de desculpas para dar. Não é problema, Lucario. Mesmo assim, peço desculpas. Cada pessoa tem sua aura. É tão distinta quanto uma impressão digital. Então, se você tem uma assinatura de onda semelhante à de Sir Aron, o suficiente para confundir um usuário de aura como eu, então você deve. Austin sorriu ao ver Lucario tentando explicar desajeitadamente suas ações, então decidiu mexer com ele. O quê? Você está dizendo que sou como a reencarnação de Sir Aron ou algo assim? Não, se a sua onda for a mesma, então você deve ser descendente de Sir Aron. Austin olhou para Lucario confuso antes de sua mente registrar totalmente as palavras de Lucario. Você é descendente de Sir Aron, repetiu Lucario. Seu descendente direto. Parágrafo MAC. Apesar de todas as invenções da humanidade, monitoramento de vulcões, rastreamento de furacões por satélite e coisas do gênero, não existe melhor preditor de desastres naturais do que a intensidade da dor de cabeça de um Psyduck. Embora perpetuamente confuso e com dor, Psyduck possui um vínculo telepático com a própria Terra. Quando o mundo grita de dor e agitação, esta ligação é ativada, fazendo com que as suas dores de cabeça piorem cada vez mais e a sua telecinesia muitas vezes se torne incontrolável. Embora alguns treinadores inexperientes não consigam discernir a diferença entre isso e o comportamento errático normal do Pokémon, os homens sábios aprenderam a correr para se proteger sempre que um Psyduck grita de dor. Infelizmente para aqueles que vivem em alguns pontos críticos, estes gritos acontecem independentemente da natureza do desastre em questão. Não é inédito que as pessoas corram para se proteger após o aviso de um Psyduck temendo um furacão, apenas para serem esmagadas por essa mesma cobertura em um terremoto estranho. Foi esta questão, mais do que qualquer outra, que ensinou ao homem a necessidade de inventar melhores formas de prever desastres. Até agora, eles falharam em grande parte. Além disso, muitos treinadores começaram a fornecer medicamentos para dor de cabeça em seus Psyduck, o que embora os torne muito mais eficazes em batalha. Desde que sua estratégia não envolva ataques psíquicos, significa que não há tantas vezes um Psyduck por perto capaz de dar avisos. Há 2 anos, um grupo de Psyduck começou a bloquear o caminho para Mount Coroné. Embora ocasionalmente dispersos pelo uso de certas poções, eles sempre retornam em poucos dias. A Liga Sino iniciou os preparativos para uma evacuação massiva, mas análises independentes ainda prevêem baixas massivas caso o Coroné finalmente entre em erupção. Capítulo 227. Austin franziu a testa ao registrar as palavras de Lucario. O que isso significa? Lucario estreitou os olhos. Admito que fiquei desorientado e fui atacado sem provocação. Você se parecia exatamente com Sir Aron. Lucario olhou para ele agora, avaliando o jovem à sua frente. Seu olhar permaneceu no logotipo desbotado da Liga Índigo estampado em seu peito, e depois nos tênis amarrados em seus pés. Você não sabe. Austin cruzou os braços conscientemente sobre o peito. Sim, bem, isso, ele gesticulou para si mesmo com um floreio sarcástico. É como eu pareço normalmente. Absurdo. Você está vestido como um indigente. Lucario ergueu uma sobrancelha na direção do garoto. Você é um indigente? Austin não queria admitir que não tinha ideia do que era um indigente. Nota para si mesmo. Obtenha um dicionário. Com esse pensamento ele continuou como se fosse.
Sim, bem, a moda mudou desde a sua menstruação, vovô. Lucario se encolheu. Mas ele não deixou a observação dolorosa permanecer em seus pensamentos. Olha, Austin começou assim que sentiu que havia chamado a atenção do Pokémon de Aura. Eu queria pedir ajuda. Para que descendente de Aron? Você pode me chamar de Austin. Muito bem, farei exatamente isso, descendente de Aron. Você é ruim com nomes? Eu não estou, Austin. É Austin. Como você pode imaginar, esta não é a sua época. Quantos anos poderiam ter se passado? A Guerra da Rota foi há 500 anos. 500 e anos. Num momento de horror, Austin foi buscar o cajado caído. Ele o pegou de volta de onde havia caído no chão e correu de volta para os dois. Ele estendeu o cajado para Lucario, e o Pokémon recuou alarmado. Você estava dentro disso, disse Austin. Deve ter mantido você vivo todos esses anos. Lucario olhou para cima e para baixo no odiado cajado antes de pousar os olhos no jovem à sua frente. Então minha era acabou, meus amigos estão mortos, minha família está morta. O reino pelo qual se luta está morto. Lágrimas escorreram pelos olhos de Lucario e caíram de joelhos. O choque de saber que todos com quem ele se importava tinham ido embora dominou a aura Pokémon. Austin deu um tapinha nas costas de Lucario enquanto sussurrava. Eu sei como é. Deixe tudo sair. Como se estivesse ofendido pelas palavras de Austin, Lucario atacou dando um tapa na mão de Austin. Como você saberia o que eu sinto? As palavras de raiva de Lucario foram ouvidas por todos, mas eles observaram enquanto os olhos de Lucario mudavam de fúria para simpatia. Quem você perdeu? Lucario perguntou enquanto sua voz falhava no meio do caminho. Perdi um amigo que era como uma família para mim. Austin respirou fundo. Ele havia perdido sua vida perfeitamente boa. Ele não sabia o que estava acontecendo com seu corpo em seu mundo. Ele não sabia por que isso aconteceu, mas sua vida e a vida de Ash neste mundo foram arruinadas pelo que quer que tenha causado isso. Como você superou isso? Lucario olhou para Austin enquanto respirava fundo enquanto dizia com um sorriso tão forçado que a maioria dos Pokémon ao seu redor se encolheram de desconforto. Não fiz isso. Até hoje sinto que foi apenas um pesadelo e vou acordar em breve, mas assim que acordo me encontro de volta a esta realidade infernal. Austin disse enquanto pegava um cigarro antes de usar a chama da cauda de Charmeleon como isqueiro. Uau! Fou! Pikachu enfiou as patas no nariz ao ver seu treinador fumar um cigarro antes de passá-lo para Lucario, que tentou fazer o mesmo. Tosse, tosse, mas Lucario foi reduzido a um ataque de tosse ao dizer. O que em nome de meu, você me deu? É um gosto adquirido, Austin respondeu enquanto acendia outro cigarro usando a chama da cauda de Charmeleon, que o encarava enquanto protegia sua cauda. Vamos Charmeleon, sua chama faz com que tenha um sabor melhor. Enquanto isso Charmeleon coçou a cabeça enquanto se perguntava se deveria se orgulhar disso ou não. Então Lucario, eu queria te perguntar uma coisa. O que foi, Auster? É Austin. Minhas desculpas, Austin. Você vai me ensinar a arte da aura? Eu posso, mas não sei se você consegue exercer o poder da aura. Ao ouvir as palavras de Lucario, Austin acenou com a cabeça enquanto sua sombra se separava revelando uma torta de maçã jogada nele. Austin rapidamente se esquivou da torta jogada nele antes de cair no lado que tinha um par de luvas curiosamente ornamentadas. Eles eram incrustados com ouro e um estranho cristal parecido com opala. THPPTPHTPHPH. Vortortle, Pikachu, Kingler, Alter e ninjas riram ao ouvir o som de peido enquanto Pidgeot, Scizor e Charmeleon faziam o possível para não rir. Clefable e Fearo se entreolharam, já que não era tão engraçado para eles. Shed Ninja olhou sem mudar de posição enquanto contemplava o mundo dos vivos a partir de sua casca de existência. Muito maduro. Austin disse em um tom irritado enquanto puxava as luvas do guardião da aura da almofada. Então você é como um bobo da corte, perguntou Lucario. Um pouco vermelho de vergonha, Austin pigarreou enquanto calçava as luvas. Então, como eu estava dizendo, a aura está comigo. Com um cântico, Austin fechou os olhos enquanto estendia as mãos. Sua mente passou por todos os momentos em que sua aura disparou e quando ele se lembrou da sensação, o cristal oval nas luvas brilhava com uma luz carmesim. Os olhos de Lucario se arregalaram com o aumento da aura. Austin abriu os olhos devido às palavras de Lucario ao ver todos os seus Pokémon torcendo por ele. Obrigado. E agora Lucario, você vai me ensinar, aura? Seria uma honra treinar um descendente de Sir Aron. Vamos chegar ao Castelo Cameron e começaremos nosso treinamento imediatamente. É necessário ir ao Castelo Cameron para o treinamento? Claro, sou um cavaleiro juramentado da Ordem da Rota. Há algum problema com o treinamento no Castelo Cameron? Não há problema, mas seus termos de serviço não deveriam ter terminado depois que você foi dado como morto? Não, um cavaleiro sempre protegerá o castelo e o reino. Porra! Austin praguejou em seus pensamentos antes de dizer, Lucario, que tal irmos para Canto e você me ensinar sobre aura? Já que Rota desfruta de paz há muito tempo e a região de Canto está atualmente em grave perigo. Isso é muito lamentável, mas ainda devo proteger a Rota. Que tal? Jovem, você oferece condições, mas eu não peço nenhuma. Por que você não treina em Rota e eu poderia convencer o rei a deixar eu e outros cavaleiros do reino ajudá-lo em sua empreitada? Austin estalou a língua diante da teimosia de Lucario antes de recorrer a uma tática que ele realmente não gostava com todo o seu ser. Lucario, já se passaram mais de 500 anos desde a última vez que você viu a realeza da Rota. Você pode garantir que o rei seria tão benevolente conosco que arriscaria a segurança do reino por alguma outra região? Lucario, lembre-se do amigo que mencionei que morreu. Lucario acenou com a cabeça ao ouvir as palavras de Austin. O perigo que Canto enfrenta vem da mesma organização que matou meu amigo. Esta organização rouba e faz experiências com Pokémon.
Essas pessoas foram assassinadas para obter lucro. Qualquer um que cruzar seu caminho será morto. Você pode perguntar a qualquer um aqui sobre como nós acidentalmente tropeçamos em sua operação. Nós nos defendemos contra o ataque deles e isso resultou na perda de um membro da família. Vim aqui para procurar a ajuda de alguém que possa me dar a habilidade de impedir que esses monstros machuquem outras pessoas. Lucario, olhe para mim nos olhos e diga que você tem certeza de que a realeza da rota me ajudaria neste momento de necessidade. Por que eles fariam isso? Diga-me, Lucario, por que eles ajudariam? Algum garoto desconhecido com o Lucario que afirma ser o valioso aluno de Seraron. Eles preferem nos trancar do que nos ajudar e eu não vou ficar aqui arriscando a vida da minha família só por causa de um palpite que você tem. Algum guardião que você acabou sendo. Seraron cometeu um erro quando ele confiou a você para cumprir sua vontade, para treinar a próxima geração. As palavras de Austin cortaram profundamente o coração de Lucario enquanto ele pensava profundamente sobre as palavras. Lucario olhou para cima e viu as costas de Austin enquanto ele se afastava. Espere. Ao ouvir as palavras de Lucario, Austin parou antes de sorrir. Da próxima vez que encontrar Jake, vou agradecê-lo por me ensinar como acender alguém. O que você quer agora? Vou pregar algumas outras coisas. Não, Rota está atualmente em paz, mas Canto não. Um guardião da aura deve proteger os fracos. O que você está tentando dizer? Eu, Sinocefalus, gostaria de oferecer meus ensinamentos à próxima geração, descendente de Aron. Os olhos de Austin se arregalaram ao ouvir o verdadeiro nome de Lucario. Ele não entendia por que Lucario lhe revelaria seu verdadeiro nome. Seria uma honra ser seu aluno. Parágrafo MAC. Está escrito nas Sagradas Escrituras que quando Arceus deu nomes a todos os pokémons, ele lhes deu nomes relacionados à sua forma. Por exemplo, o nome de Magmar vem de magma, e Bulbasaur é um pokémon sauriano com uma lâmpada nas costas. No caso de Golduck, argumentou-se que até Arceus comete erros. Embora Psyduck seja de cor dourada, Golduck é distintamente azul. Golduck não é ouro, mas é atlético. Sua grande cabeça pontiaguda, velocidade de corrida rápida, pernas longas e cauda fazem deles os artilheiros perfeitos no Go-Ho e em jogos relacionados como futebol. Além disso, como Bagon, eles são pokémons excepcionalmente determinados que sempre perseguirão seus objetivos. É por essas razões que os teólogos acreditam que não foi Arceus, mas sim o homem enganado e que o nome do pokémon está escrito corretamente como Golduck. Mentes mais céticas consideram isso uma fraca apologia a um erro óbvio. Capítulo 228. Mudança de ponto de vista. Castelo Cameron. Ele está acordado? Uma voz gritou quando a rainha Rincesta entrou na sala olhando para sua filha que estava cuidando de Riley. Nenhuma mãe. A voz da princesa Helene falhou quando ela olhou para sua amiga. Os outros guardiões lhes disseram que Riley desmaiou repentinamente enquanto usava sua aura. O que os médicos disseram? Riley parece estar bem do ponto de vista médico, mas ele simplesmente não está acordando, e Helene respondeu à sua velha mãe, que apenas assentiu. Mãe, Riley vai ficar bem? Não se preocupe, criança, tenho certeza que Riley está exausta. Enquanto a rainha tranquilizava a filha, alguns guardas entraram correndo na sala. Vossa Majestade, encontramos o cajado de Seraron. Essa é uma notícia maravilhosa, mas parece haver um problema. O chefe dos guardas engoliu em seco ao ver os olhos da rainha se estreitarem. Elabore mais. Sim, Sua Majestade. Não temos o dia todo agora, digamos suas palavras ou eu arrancarei sua língua. Gulp, Sua Majestade, a equipe. Reino da Rota, Central Park. Uma multidão de pessoas sussurrava umas com as outras enquanto contemplavam a estátua da Rainha Rin, a grande, a governante da rota durante os tempos de guerra. É engraçado. Roger, isso é altamente desrespeitoso. Quem poderia ter feito uma coisa dessas? Quem se atreve a fazer uma coisa dessas? As pessoas na multidão comentaram enquanto olhavam para os guardas tentando puxar o cajado de Seraron da bunda da estátua da rainha. Mas as pessoas na multidão estavam focadas na mensagem escrita no gigante pano branco preso ao cajado de Seraron. Mais difícil, papai, mais difícil. A mensagem, escrita toda em vermelho, terminava com o retrato da rainha Rin fazendo a cara de arreago. Pousada. Austin caminhou pelo corredor enquanto perguntava. Alter, você colocou o cajado onde eu mandei? A sombra de Austin se transformou em polegares enquanto Pikachu estreitou os olhos para Alter. Ele podia sentir isso em suas entranhas. Ela fez alguma coisa. Austin abriu a porta do seu quarto que estava cheio de escuridão. Com uma pequena carranca, Austin tentou encontrar um interruptor, mas quando deu um passo à frente, o som de alguém lutando o fez parar na porta. Clique. Uma pequena lâmpada iluminou a sala revelando Yellow sentado no sofá como um chefe da máfia enquanto acariciava Tente, o Tentacol. Austin pescou algumas vezes enquanto olhava sem jeito para Yellow, que estava tentando ser intimidador. E onde você estava? Austin não pôde deixar de sorrir diante da adorável tentativa de Yellow de ser intimidante. Tenho certeza de que os chefes da máfia não têm saliva escorrendo pelo rosto. O comentário de Austin fez Yellow corar de vergonha enquanto ela rapidamente limpava a saliva. Ela deve ter cochilado enquanto esperava ele voltar. Austin pensou ao ficar impressionado com a tentativa de Yellow de recriar uma cena que eles viram nos filmes da SS Anne, o que o levou a acordar tarde para a partida surpresa contra Misty. Eu estou impressionado. Obrigada, Yellow respondeu enquanto esfregava a nuca com um pequeno rubor no rosto. Ei, não tente mudar de assunto. Diga-me onde você estava. Yellow disse antes que seu coração começasse a acelerar ao ver a carranca no rosto de Austin. E por que eu tenho que te contar para onde vou? As palavras e o tom de Austin fizeram Yellow tremer um pouco. Mas não somos amigos?
Não, não estamos. Acho que deixei isso bem claro em minha ligação. As palavras de Austin fizeram Yellow olhar incrédulo. Austin não disse nada, mas caminhou até sua cama antes de parar enquanto tirava um envelope do bolso. Jogando o envelope para Amarelo, você disse que não tinha dinheiro, ele contém a chave do seu quarto e dinheiro suficiente para comprar uma passagem para Canto. Você quer que eu vá embora. A voz de Yellow chamou Austin, que nem se virou. A mensagem parecia ter chegado a Yellow, que devolveu $10 antes de sair da sala com o envelope nas mãos. O silêncio da sala foi quebrado pelos pequenos soluços de Yellow quando ela bateu a porta. Eu fiz a coisa certa, não fiz? Austin perguntou a Pikachu, que apenas assentiu. Mesmo que seus amigos o odeiem, pelo menos eles estavam seguros. Pikachu se lembrou das palavras de seu treinador antes de fazer aquela ligação. Olhando para o garoto que estava dissipando sua dor, Pikachu apenas sorriu. Talvez um dia eles entendam suas ações. Período noturno? Muna olhou com interesse ao ver Scizor e Fearu jogando xadrez enquanto todos os outros dormiam. A dupla era orgulhosa demais para admitir seu amor pelo jogo, então eles ameaçaram. A convenceram a nunca falar sobre isso com ninguém. Enquanto isso, Walter estava no telhado pintando aquelas luvas sob os comandos de seu treinador. Ela tinha certeza de que o treinador deles iria se arrepender mais tarde de ter dado aquelas latas de spray para Walter. Muna sorriu enquanto olhava para seu treinador adormecido. Sua preocupação era visível em seu rosto enquanto ela expelia uma névoa onírica roxa escura de uma mancha oval em um tom mais escuro de rosa em seu corpo. Os sonhos de seu treinador estavam ficando cada vez mais violentos, alarmantes e sombrios. Isso a preocupava, seu treinador precisava de ajuda, mas a quem ela poderia recorrer quando não sabia se ele queria ajuda? Muna foi arrancada de seus pensamentos quando sentiu uma explosão de aura de sonho. Um pouco intrigado, Muna flutuou em direção ao local enquanto Scizor sorria enquanto movia seu cavaleiro. Os olhos de Fearu brilharam quando ele moveu seu bispo para dar checkmate em Scizor. Scizor ergueu os olhos do tabuleiro surpreso. Como você fez isso? O que posso dizer que sou apenas inteligente? Fearu respondeu enquanto estufava o peito. Eu quero outro jogo. As palavras de Scizor fizeram Fearu zombar. Eu não jogo com perdedores. Não me chame assim. Scizor respondeu enquanto se levantava com o orbe vital pendurado em seu pescoço brilhando. Você quer ir? Sim, vamos dar outra rodada, desta vez sou branco. Fearu bufou enquanto avançava. Não chore para o humano quando perder. Quarto amarelo. Muna olhou para Yellow, que se contorcia e se revirava durante o sono. Ela podia sentir uma estranha aura psíquica vindo de Yellow. Era como se ela estivesse olhando para dois indivíduos diferentes. Muna rapidamente entrou para ajudar o amigo de seu treinador. Parágrafo Mac. Embora esteja bem abaixo na lista de pokémons que representam um perigo para os humanos, Mankey como espécie é incomparável em sua agressividade e ferocidade. Eles são corajosos e brutais, eles escolherão lutas, sejam elas vitórias fáceis contra inimigos fracos e muitas vezes relutantes, ou lutas impossíveis contra lendas. A sua coragem valeu-lhes muitos elogios que normalmente desperdiçam com a mesma rapidez, lutando ferozmente contra crianças pequenas que vagueiam pela relva alta. Por causa dessa ferocidade, eles são normalmente considerados bestas burras. Na realidade, eles não são nada disso. No que diz respeito aos Pokémon não psíquicos, a neurologia Pokémon demonstrou de forma convincente que Mankey possui cérebros quase tão desenvolvidos e inteligentes quanto os humanos. É comumente pensado que a combinação de um cérebro autoconsciente e um corpo que só pode correr, socar e repetir seu nome cria uma grande frustração que leva Mankey a se enfurecer contra tudo que está à vista. Há, no entanto, quem acredite que a agressão de Mankey não decorre apenas da frustração e da angústia existencial. Afinal, o parente vivo mais próximo de Mankey, além de Primiap, é Men, que não é estranho a ataques, assassinatos e guerras. Capítulo 229. Mudança de ponto de vista. No início dos tempos, Deus esculpiu o primeiro ser humano da Terra com suas próprias 1000 mãos. Ao observar sua criação ganhar vida, ele se apaixonou profundamente pelo homem e muitas vezes olhava para sua amada com grande alegria. Porém, o homem não retribuiu o amor de Deus, em vez disso, apaixonou-se pelo mundo ao seu redor. Apesar disso, o Deus não sentiu raiva de sua criação, mas sim, ficou feliz porque o homem estava feliz. À medida que o primeiro ser humano se aproximava do fim da sua vida, pediu um favor ao Deus da vida e do nascimento, para proteger os seus filhos. Em resposta, o Deus criou um santuário em torno do cadáver do primeiro humano, que com o tempo se transformou na exuberante e vibrante floresta viridiana. Aqueles que passaram pela floresta e tiveram breves encontros com a essência do primeiro humano receberam um poder especial conhecido como Maldição da Floresta Viridiana. Mas e aqueles que nasceram no próprio santuário? Esta questão permaneceu um mistério, pois era considerado um feito impossível dar à luz na perigosa floresta viridiana, perto do santuário. Apesar disso, muitos ainda viajaram pela floresta em busca do poder mítico que havia dentro dela. Floresta Viridian. Bunker desconhecido. O porão. Um lugar onde a voz de ninguém chega e nenhum raio de sol entra. Numa sala mal iluminada, os gritos de uma mulher desnutrida abafavam a estática da velha televisão. Ri. O sangue decorava o chão de vermelho enquanto a mulher desnutrida dava à luz. Ag. Gemido. Em meio ao medo e à loucura, nasceu uma menina. As mãos da mulher tremiam enquanto ela olhava para o filho chorando. Sua mão serpenteou em direção ao pescoço do bebê. Cada centímetro à medida que se aproximavam cada vez mais, disse a mulher a si mesma. Você não precisa viver neste inferno. Mas o toque da mão do bebê contra a sua fez com que a mulher desnutrida parasse. Ela não conseguiu. Como uma mãe poderia matar seu filho? Humanos, nascem no mundo. Cada um segue seu caminho, e aprende com o mundo.
Mãe, o recipiente que faz a criança se sentir amada. Pai, o recipiente que faz a criança se sentir segura. Ego, moldado pela sociedade em que vivemos. Alegria, vem e vai como vento. Tristeza, uma parada no caminho da vida que faz ou quebra a joia da vida. Sonhos, dão sentido voluntário à vida. O desespero, tira a cor da vida. A liberdade mostra-nos a beleza do mundo. Responsabilidade, nos liga à sociedade. Beleza, um desejo de todos. Feiura, uma inevitabilidade que mantemos escondida. O fim, a última parada do caminho da vida. O começo, depois de cada fim há um novo começo para a vida. E a vida também foi dada a essa menina. Rangido. Quando a porta se abriu, um monstro com olhos vermelhos sangue olhou para os olhos curiosos de uma criança. Esta foi a vida da jovem. A televisão sempre mostrou uma família amorosa para a menina, mas sua família era tudo menos amorosa. Como ela sobreviveu tanto tempo? Apenas por sorte, ou talvez porque o pai da menina ainda tinha um resquício de humanidade, ou talvez fosse por causa dos poderes com os quais ela nasceu. Diz a lenda que alguns foram escolhidos pelo espírito viridiano da floresta para exercer grandes poderes. Aqueles que receberam esses poderes eram conhecidos pelas pessoas antigas como o meu escolhido. Embora as pessoas considerassem tais seres como deuses, elas se viam como pessoas amaldiçoadas. Essa garota também foi uma das escolhidas. Talvez tenha sido o resultado desta maldição que ela sobreviveu. Suas lágrimas já haviam secado há muito tempo. Ou, talvez tenha sido devido à sua maldição que ela conseguiu se curar enquanto seu pai descontava sua raiva nela e sua tolerância à dor aumentava. Seja qual for o motivo, a garota desejou a morte repetidas vezes. Mas ela não podia morrer. Mesmo neste mundo de dor e angústia, a vida da menina não se extinguiu. Enquanto sua mãe desnutrida tentava impedir que a fera machucasse seu filho, o eu interior da menina deixou de viver. A menina parou de chorar. Desde o nascimento, essa é a única maneira que ela foi tratada pelos outros. Ela não estava triste ou ressentida. Isso era tudo que ela sabia. Essa era a vida dela. Tudo que ela sabia era a dor infligida pela besta que ela chamava de pai. Sim, isso é tudo. Ferver, ferver. Mãe, a jovem disse para sua mãe trêmula. Macarrão instantâneo. A mãe, em resposta, jogou a tigela na parede enquanto a menina olhava fixamente para ela. Por que eu? Por que eu tenho que? A mulher desnutrida ficava se perguntando enquanto a jovem limpava a bagunça que sua mãe havia feito. Você tem que comer bem. A jovem respondeu. A mulher desnutrida tentou chorar, mas nenhuma lágrima parecia sair. Ou você vai ficar com fome. A jovem seguiu enquanto a sala estava cheia de nada além de silêncio. Sorvete. Mastigar. 14. Mastigar. A jovem comia em silêncio num quarto coberto de mofo ligado a um banheiro fétido. Garrafas de álcool rolam pelo chão. Uma lâmpada piscando e uma televisão velha. Pai, mãe e uma menina que viveu 60.240 horas. Uma sala de 344 pés quadrados. Este era o mundo da garota. Então, um dia, uma vida alienígena entrou no mundo da garota. Ratata. A porta da pia se abriu revelando uma ratata. Há muito tempo, alguém contou uma história. Teve um prisioneiro que nasceu dentro de uma caverna. O prisioneiro foi amarrado de forma que só pudesse ver a parede interna da caverna. Apenas as sombras projetadas na entrada lhe mostravam um vislumbre do mundo, como a garotinha cujo mundo estava cheio de nada além da violência infligida a ela ou a mãe pela besta que ela chamava de pai. Então, um dia, o prisioneiro escapou, enquanto a garota seguia o ratata pelos canos que ligavam à pia. Como o prisioneiro viu o mundo pela primeira vez. 2.510 dias depois de nascer, ela ficou cara a cara com o mundo exterior. A garota ficou hipnotizada pelo mundo ao tocar as paredes. Via a luz fornecida pelas estrelas e pela lua. PJs voavam no céu noturno enquanto ela andava e andava e andava. O mundo de repente ficou tão grande para ela. Olá, nunca vi você por aqui antes. Beadump, Beadump. Foi a primeira vez que a menina viu outra pessoa na vida real além da mãe e do pai. Beadump, Beadump. Você se mudou recentemente para cá? A mente da jovem estava cheia de pensamentos e pensamentos enquanto ocorria o encontro imediato com o terceiro tipo. Eu deveria responder a ela. Mas como? Com palavras. Posso chamar isso de mudança? Televisão. Ele é alto. Cigarro. Usando minha voz? Não sei. Eu posso ver suas pupilas. Devo chamá-lo de senhor? A mente da garota estava cheia de pensamentos opressores. Ei, você está bem? Sim, hein? Sim. Prazer em conhecê-lo. Qual é o seu nome? Ah, eu não sei. Você não sabe, mas não posso continuar te chamando de garoto ou as pessoas pensariam que eu te sequestrei. Posso te chamar de Yellow garoto. Pela primeira vez em sua vida, os olhos da criança sem nome brilharam com uma mancha de felicidade quando ela ouviu alguém chamá-la de alguma coisa. Talvez aos ouvidos da criança as palavras de Wilton Amarillo fossem mais do que apenas palavras. Foi uma confirmação de que ela era alguém. Parágrafo MAC. As várias disciplinas de artes marciais e esportes ao redor do mundo são normalmente baseadas nas técnicas usadas pelos Pokémon do tipo lutador. Por exemplo, o boxe é baseado nos movimentos e técnicas de um Hitmonchan, e a luta livre nos de um Machamp. A grande maioria dessas artes marciais é baseada em ideias de estrita calma e disciplina interna, algumas chegando ao ponto de emular a meditação do ataque psíquico. A única exceção notável foi o estilo de luta Primeape. Não foi projetado para autodefesa ou esporte, mas para uso militar. Assim como o Primeape usa ferramentas, os lutadores Primeape também usam armas.
Em vez de aprenderem a limpar seus pensamentos, eles foram ensinados a relembrar todas as indignidades que já haviam sofrido e a transformar toda a sua tristeza em raiva, e em uma batalha para invocar uma raiva incontrolável. Eles lutariam com ferocidade incontestada, sempre até a morte, e perseguiriam oponentes em fuga ou mesmo rendidos por longas distâncias com resistência excepcional antes de despedaçá-los. Refiro-me a esta disciplina no pretérito, pois ela não existe mais. Através do seu estatuto de tropas de elite, os combatentes Primiap acumularam uma grande quantidade de poder, mas a forma como lutaram tornou-se muito mais temidos do que amados. Os senhores da guerra de canto que os empregaram enviaram secretamente uma equipe de enviados ao imperador para solicitar que seu uso fosse proibido, e o imperador atendeu prontamente. Algumas bandas depuseram as armas, enquanto outras se voltaram contra seus mestres e resistiram com o tipo de coragem sobre a qual se escrevem épicos. Eles foram todos exterminados até o último homem. Alguns tentaram ressuscitar a arte nos tempos modernos, mas nenhuma das tentativas de sucessor produziu lutadores dignos do nome Primiap. Capítulo 230. Mudança de ponto de vista. Eu também existo neste sistema incrivelmente grande, por um breve momento antes de desaparecer. Uma jovem amarela pensou ao ver a bela noite iluminada pelas luzes das casas da cidade de Viridiana ao lado de Wilton Amarillo. Tudo o que ela sabia era que este vasto mundo, e o céu noturno brilhando com as estrelas eram novos para ela e a faziam sentir algo que nunca havia sentido antes. Foi um prazer conhecer você, garoto. Wilton Amarillo disse enquanto acenava para a jovem amarela que se virou para rastejar de volta para o buraco infernal que ela chamava de lar. Yellow e sua mãe desnutrida se entreolharam enquanto Yellow dizia: Mãe, fui lá fora. Vi um ratata e outras pessoas. Vi casas, mas nada grande como na TV Come Doce. Tapa, baque. As palavras inocentes de Yellow foram recompensadas com um tapa na cara enquanto a mulher desnutrida gritava: Você me abandonou e foi para algum lugar? A mulher desnutrida gritou enquanto abraçava Yellow. Por favor, não me abandone, por favor. Oh. Mulher implorou Amarelo que não fez nada além de ficar atordoado. Desejo. Quero ganhar muito dinheiro. Eu quero ter coisas legais. Eu quero ser popular. Eu quero namorar com eles. Eu quero ser reconhecido. Eu quero ser saudável. Eu quero comer comida deliciosa. Eu quero ser amado. Essas emoções são uma parte natural da vida humana, mas eram pouco familiares para a menina. Pela primeira vez na vida, o Amarelo teve um desejo. Eu quero sair. Quero sair e ver o mundo. Por alguns dias, Yellow se concentrou no som dos batimentos cardíacos. Ela poderia contar a batida. Ela percebeu que quando sua mãe adormeceu, ela não acordou até que seu coração batesse pelo menos 21.600 vezes. Demorou 1000 batidas para sua mãe adormecer. Yellow contou os batimentos cardíacos e subiu à superfície mais uma vez. 1336, 1.337. Yellow não se perdeu enquanto repassava as memórias daquele dia continuamente. Onde quer que ela fosse, os caminhos estavam conectados de qualquer maneira. 2146. Yellow se viu diante de Wilton Amarillo, que apenas sorriu. Já faz tanto tempo. Você veio me visitar? Wilton perguntou com um sorriso. 2147. 2147? Estou contando meus batimentos cardíacos. Agora, a garota gostou daqui. A menina experimentou diferentes sabores de doces. Ela viu pessoas se esforçando muito para ganhar a vida. Ela viu uma pessoa que se perdeu. Ela viu o lindo Pokémon que vagava pelo céu e pela terra. Ela viu uma vida que vale a pena ser vivida. Meses depois, Yellow não conseguia ouvir o som de seu coração enquanto olhava para o cadáver do ratata que ela havia seguido até a superfície. Garoto, não olhe. Wilton Amarillo disse enquanto cobria os olhos de amarelo do sangue do persa comendo um ratata. E o mundo continuou girando. Talvez seja por isso. Yellow se perguntou enquanto olhava para o quarto que já foi todo seu mundo destruído pelas ilusões de sua mãe. Se não fosse por você. A mulher desnutrida gritou enquanto estrangulava Yellow. Cada segundo passava enquanto o amarelo nem tentava resistir. Qual era o objetivo? Mesmo se eu morrer, o mundo continuará girando. Qual é o meu nome? Yellow perguntou enquanto olhava para a mulher que ela chamava de mãe. Lágrimas caíram nos olhos de Yellow enquanto ela perguntava mais uma vez. Qual é o meu nome? Isso pareceu trazer a mulher de volta à realidade enquanto ela soltava o amarelo que sugava o ar avidamente. Eu sinto muito. A mãe disse enquanto fechava os olhos. Comer. A mulher desnutrida disse enquanto colocava a tigela de macarrão instantâneo na frente do amarelo. Sorvete. É gostoso? Sim, é gostoso. Bom, vamos dormir juntos. Você se divertiu lá fora? Sim, no começo eu estava seguindo esse ratata e depois conheci esse tio. Yellow falou sobre tudo que viu lá fora, um por um, e adormeceu ao lado de sua mãe. Eu vejo. Uma sensação de paz tomou conta de Yellow que ela nunca sentiu antes enquanto a garota dormia enquanto se lembrava de uma memória que ela apreciava muito. O que você está fazendo? O jovem amarelo perguntou a Wilton. Estou fazendo um desenho. Você gosta de desenhar? Não, eu nunca fiz um desenho. Sim. Quer tentar? Mas o que devo desenhar? Qualquer coisa que você achar bonita. Yellow olhou para os rabiscos no papel que representavam uma família amorosa. No dia seguinte, Yellow acordou e viu o cadáver pendurado de sua mãe pendurado no banheiro. Certa vez, um gangster se casou com uma mulher que trabalhava na indústria ilegal de entretenimento adulto. Ambos quebrados e não amados pensaram que encontrariam conforto um com o outro. Foi uma vida decente durante alguns meses, mas o vazio no coração da mulher não pôde ser preenchido. Então ela tentou encontrar conforto com outros homens. Quando o homem descobriu, ele foi incapaz de controlar sua raiva e possessividade, então a trancou neste buraco infernal. Por quê? Yellow se perguntou enquanto olhava para o cadáver faminto de sua mãe. O cadáver da mãe balançou de um lado para o outro enquanto o amarelo abraçava as pernas da mãe. Por que isso aconteceu?
Ela se lembrou de quando Wilton perguntou se o desenho era de sua família. Não, mas é algo legal e bom. Você gostaria de ter uma família assim? Eu acho ótimo se você tivesse uma família assim. Um dia você terá. Rangido. A porta da sala se abriu revelando um homem ferido enquanto ele olhava em choque e horror ao ver o cadáver de sua esposa faminta sendo balançado para frente e para trás enquanto seu filho abraçava suas pernas. Bang! O corpo de Yellow bateu na parede. SLZTH. A fúria do homem ficou amarela. Por que mesmo nesta situação? Ele não sabe nada além de violência. Yellow pensou quando o punho de seu pai bateu em seu rosto. Infligir dor aos outros alivia o sofrimento em seu coração? Yellow se perguntou quando a realidade se curvou por um segundo devido a uma onda vermelha se expandindo. É divertido bater nas pessoas? Yellow se perguntou enquanto olhava para o punho de seu pai. Acho que ele pode me matar. Papai. Yellow gritou impedindo a fera de atacar ainda mais. Você não pode simplesmente me amar? As palavras de Amarelo pareceram irritar ainda mais a fera. O corpo de Yellow reagiu por instinto porque mesmo neste inferno, uma pequena brasa de desejo permanecia viva. Os olhos de Yellow brilharam em uma cor ciano por um segundo quando a artéria pulmonar da fera se rompeu, fazendo com que o homem caísse no chão. Yellow olhou para o pai morto antes de olhar para a porta. O que é este mundo? Para onde estamos todos indo? Yellow saiu da sala sem olhar para trás. Quando a realidade do mundo dos sonhos se desfez, Yellow olhou para trás e viu Austin de olhos vermelhos e uma expressão melancólica. Você é real? Yellow perguntou enquanto seus olhos não mostravam brilho. Fragmentos de memórias flutuaram ao redor da dupla. Eu nunca soube. Austin não sabia o que dizer. Quem diria que o Amarelo tinha um passado tão sombrio? Nem eu, respondeu Yellow com uma voz monótona. Austin se encolheu com o tom sem vida do Amarelo. Um fragmento flutuou na frente da dupla mostrando uma cena em um hospital. Senhor Wilton, a mente de Yellow parece ter quebrado devido ao choque. Você não pode fazer algo sobre isso. Nós podemos, mas... Mas o que? O procedimento resultaria no selamento das memórias do Amarelo. O que isso significa? As memórias que causaram a quebra da mente de Yellow seriam seladas por um Pokémon psíquico e ela esqueceria tudo, mas o selo teria um grande impacto no corpo de Yellow, pois ela tentaria dormir após cada atividade. Doutor, pode ajudar o Amarelo? Garanto-lhe, Sr. Wilton, que esta é a única maneira de ajudar esta criança. Doutor, se isso pode ajudar, por favor, faça acontecer. Austin não sabia o que sentir ao contemplar as memórias de Yellow. Por que você está aqui? Você não deveria estar aí lutando? Não foi por isso que você abandonou Brock e Misty? Não foi por isso que você me abandonou? Mesmo que tenha sido dito em voz monótona, as palavras de Yellow apunhalaram o coração de Austin. Austin abaixou a cabeça de vergonha. O que ele poderia dizer neste momento? Ele tentou afastar todos para sua segurança. Ele agiu como um idiota para que eles o deixassem e estivessem seguros. No final das contas, era apenas ele fugindo da raiva de enfrentar as pessoas que foram indiretamente responsáveis pela morte de Haticat. Se eles o tivessem ouvido, talvez Haticat estivesse vivo. As pessoas tentam culpar os outros pela sua raiva. Austin fez o mesmo, e quando a compreensão se instalou em sua mente, ele só conseguiu sentir uma coisa. Nojo. Nojo de si mesmo por culpar os outros quando sabia que eles não poderiam evitar. Como eles saberiam o que iria acontecer quando ele soubesse que o navio seria atacado? Por que ele não tentou avisar ninguém? Por que ele tentou pedir ajuda a Bill ou talvez ao Professor Oak? Por que ele não fez nada? Amarelo avançou em direção ao atordoado Austin. Você vai me abandonar de novo? Amarelo perguntou. Austin apenas olhou para Yellow. Você poderia estar livre com Misty e Brock, mas escolheu me seguir. Por quê? Você foi a única pessoa que me deu minha liberdade. Tio Wilton era muito protetor comigo e não queria que eu saísse, mas você me deu a chance de sair da minha jaula e voar pelo céu. Eu escolho seguir você porque eu pude sentir isso. O garoto que me ajudou a escapar da minha prisão estava ferido e eu não conseguia desviar o olhar. Austin inconscientemente sorriu com as palavras de Yellow. Se você vai fazer um discurso, pelo menos coloque algumas emoções nele. Yellow em resposta apenas chutou a canela de Austin. Tente ler a atmosfera às vezes. Desculpe, desculpe. Austin riu um pouco ao ver todo o vazio começar a ser engolido por uma luz etérea. Acho que isso é um adeus, disse Austin, sabendo que o selo psíquico de Yellow selaria essas memórias de Yellow. Eu não gosto de adeus, disse Yellow com uma voz monótona enquanto seu corpo era engolfado pela luz etérea. Não posso dizer que não discordo, Austin respondeu enquanto cobria os olhos. Ash, Austin, o que? Austin, me chame de Austin. Yellow de repente agarrou o colarinho de Austin. Não se esqueça de mim. Eu não vou. Promessa de Mindinho. Sim, Pink promete. Você consegue abrir os olhos? Austin atendeu ao pedido de Yellow quando viu Yellow o abraçando. Austin, por favor, não me abandone. Não me abandone, seu idiota. Um pouco surpreso com o grito monótono, Austin apenas respondeu. Eu não vou. Eu prometo. Parágrafo Mac. Sem a domesticação de Gravlit, alguns acreditam que a humanidade hoje ainda viveria em cavernas. É um fogo que permitiu ao homem cozinhar alimentos e aquecer abrigos, defender-se através de armas flamejantes e manter afastados pokémons hostis eras antes do homem inventar a Pokébola e se tornar mestre da própria natureza. E foi Gravlit, um amigo da humanidade de todos os tempos que trouxe o fogo ao homem. Se apenas o fogo fosse o benefício acumulado para a humanidade pela presença deste Pokémon, teria sido muito mais do que suficiente. Mas não foi.
Gravlit come Rattata, Zubat e outros vetores de doenças tão comuns no mundo Pokémon. Eles precisam dormir pouco, e enquanto servem como companheiros de brincadeira durante o dia, passam as noites guardando as cavernas que os Pokémons noturnos ameaçam. Eles naturalmente farejam e atacam os criminosos, permitindo até hoje a preservação do bom governo e verificando a corrupção da força policial. E o mais importante foi através de seus laços com Gravlit que o homem aprendeu as lições do treinamento Pokémon, que ele aplicaria a mais e mais espécies até que o próprio mundo fosse seu. Não é de admirar que entre os povos primitivos, Arcanine seja de longe o mais reverenciado dos deuses, pois deve ter parecido uma proteção divina que um Pokémon como Gravlit estivesse por perto para ajudar o homem em sua idade mais tenra e difícil. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.